Sejam todas muito bem-vindas a essa aula da cura, da jornada de cura da nossa criança interior. É um processo que nós trabalhamos camadas e camadas da nossa criança interior. Portanto, mais uma vez, sejam todas muito bem-vindas, sejam todas e todos muito bem-vindos a essa aula da jornada de cura da nossa criança interior. Uma aula sistêmica, para a gente olhar para partes nossas que ainda pedem por cura, essa parte dentro de nós que muitas vezes nos trava de fazer aquilo que nós desejamos, que muitas vezes o nosso adulto quer realizar, quer performar, quer se relacionar melhor, quer fazer mais dinheiro, mas a nossa criança, na hora que precisa agir de verdade, ela trava. E hoje a gente vai entender por que acontece isso, por que nós travamos em momentos decisivos da nossa vida, em momentos em que nós devemos agir, em momentos em que a gente sabe que aquela ação vai nos levar para um próximo nível, para a abundância, para a prosperidade financeira, para o relacionamento amoroso saudável. A gente vai entender que a nossa criança dentro de nós, ferida, ainda pede por cura. E quando a gente não faz esse processo de cura, nós ficamos presas nessa criança, nessa dor, nas dores, nos traumas, nos medos, tudo aquilo que nos faltou. A gente ainda não tem recursos internos para poder, de fato, transformar e melhorar, e poder agir sem medo, sem culpa, sem essa lealdade sistêmica da nossa criança com os nossos ancestrais. Então, fiquem aqui comigo, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa aula, que está só começando. Então, dentro de nós carregamos uma criança ferida, todos nós carregamos uma criança ferida, que só quer ser vista, amada e acolhida. Para quê? Para que esse adulto possa ser forte, possa crescer forte, saudável, possa realizar aquilo que de fato é importante para essa criança. Só que às vezes essa força que nós adquirimos lá atrás, nossa criança adquiriu, precisou ser forte demais, fazer demais, mas não eram atendidas nas suas dores, nas suas necessidades. E às vezes essa força é só uma armadura que nós usamos para nos esconder, para esconder a dor de quem um dia foi esquecida por amor. Já sentiu que passou a vida inteira tentando ser aceita? Tentando ser aceita pelos pais, aceita pelos amigos, aceita pelo professor, aceita pela vida, aceita pela família de origem, por colegas da escola, aceita no trabalho, aceita no relacionamento amoroso. Tu já mudou o teu jeito de ser só para ser amada? Por trás de muitos sorrisos adultos, existe uma criança cansada. Uma criança que aprendeu cedo demais a se calar para não ser rejeitada, confundiu amor com esforço e passou a acreditar que para ser amada, ela precisava merecer o amor. Infâncias marcadas por abusos psicológicos, abusos físicos, críticas, castigos, humilhações ou abandonos deixam marcas invisíveis dentro de nós. O cérebro
O cérebro, em sua sabedoria de sobrevivência, entra em alerta. E a neurociência mostra que quando uma criança vive sob estresse constante, o sistema límbico, o centro das emoções, fica hiperativado. E a amígdala cresce. E o cérebro se molda ao medo, à culpa, à necessidade de agradar demais para ser aceito. E essa adaptação cria adultos que vivem em constante vigília emocional. Que temem conflitos, mas também temem o abandono. Que se perdem tentando ser bons o suficiente e buscam esse afeto em relacionamentos amorosos, no trabalho, na aprovação dos outros aqui fora. E o que faltou no colo lá dos pais, no olhar, na presença, no toque, na palavra de reconhecimento, mas eu quero te dizer algo. A tua criança, ela ainda está aí dentro. Ela ainda está aí dentro esperando o teu olhar, o teu cuidado, o teu reconhecimento, esperando o teu abraço, esperando ser vista por ti hoje. Esperando que desta vez veja ela e tu atenda às necessidades físicas, emocionais dessa criança. A fase da infância ela pode ter ficado para trás, mas todos nós, independente da idade, carregamos a nossa criança interior. Aquele olhar doce, ingênuo, imaginações e sonhos não realizados. A criança interior é aquela parte em nós que representa a nossa capacidade de inocência, de admiração, de alegria, de sensibilidade e diversão. E a nossa criança interior carrega também as feridas antigas, vindas lá do início da nossa vida, as dores, as faltas, os medos, os traumas. E nós podemos dizer que a criança interior é uma parte do nosso inconsciente, da nossa mente, onde nós carregamos nossas necessidades não satisfeitas, emoções reprimidas da infância, a nossa criatividade, a intuição, a capacidade de brincar e se dar leveza. Tudo isso está no nosso inconsciente. Já observou isso? Bom dia, Gilmara maravilhosa. Seja bem-vinda. Tu tem dado leveza para tua criança interior? Tu tem dado leveza para tua criança interior? Tem olhado para as tuas necessidades e atendido essas necessidades? Porque muitas vezes o nosso adulto decide algo conscientemente, como eu trouxe no começo. Eu vou me relacionar melhor, eu vou ser mais amorosa, mais paciente, eu vou colocar em prática o meu projeto, o meu negócio, vou gravar mais vídeos, vou oferecer o meu serviço, vou chamar aquele cliente que ficou pendente lá atrás. Mas quando a gente vai para o inconsciente, a gente começa a travar e não consegue realizar aquilo que é importante, que a gente sabe que é importante para o nosso crescimento pessoal, amoroso, profissional. É a criança dentro de nós se manifestando toda vez que nós precisamos agir como adultos. Colocar limites, dizer não, se posicionar, chamar o cliente, se responsabilizar por algo, e esse algo é conosco. Se responsabilizar com a nossa dieta, se responsabilizar com o nosso treinamento, com a nossa alimentação saudável, com o nosso autocuidado. É a criança dentro de nós que sabota aquilo que a gente sabe que precisa ser feito. E o que eu vejo muito nos meus atendimentos e no dia a dia é muita criança casada, muita criança pai e mãe, muita criança dirigindo negócios. E quando tu te sente sob pressão e tu não tem essa criança curada, quando tu tem um conflito no teu relacionamento amoroso, uma dificuldade financeira, é a tua criança que se manifesta. É quando tu diz que tu vai começar a segunda-feira a praticar atividade física, a segunda-feira tu vai começar a te alimentar melhor, fazer a dieta que tu sabe que precisa fazer, mas chega na hora e não faz.
E aí dá uma desculpa. Ah, eu não fiz, é porque tá chovendo. Eu não comecei, é porque tá chovendo. Eu não fiz, é porque as crianças. Eu não fiz, é porque meu marido não fez isso. E quando a gente começa a colocar a responsabilidade no outro, é nossa. Porque é quando tu te sente sob pressão e tu não tem essa criança curada dentro de ti. E tu diz que vai fazer uma coisa, faz outra. Quando tu tem um conflito no teu relacionamento amoroso, é essa criança que se manifesta fazendo birra, se fechando, querendo bater, brigando, querendo acabar o relacionamento por qualquer motivo. Então observa como que tu te comporta, como que tu age quando tu precisa resolver um conflito, uma dificuldade. Geralmente, como que tu age? Tu foge? Mente? Tu reage impulsivamente? Com críticas, com ofensas, para se proteger do outro, para não ouvir o que o outro tem a dizer, para não ouvir o que o outro talvez esteja te mostrando que é algo que tu precisa curar, que tu precisa fazer diferente. Ou tu fica emburrada, não quer conversar, quer terminar a relação por qualquer motivo. É a criança dentro de nós que tem esses comportamentos. A criança dentro de nós que faz bico, que faz birra, que bate no parceiro, que trai, é a criança dentro de nós que trai. Entende por que a criança não se relaciona bem? Porque criança não prospera financeiramente. Criança não se relaciona bem, não prospera financeiramente. Não tem uma saúde adequada, um corpo que gostaria de ter. Porque a criança carrega muitas crenças, muitas dores. Tudo que ela viu, ouviu, tudo que ela sentiu que era bom ou ruim, de quem ela era, ou do que ela fazia, ainda está dentro de cada um de nós, reverberando nas nossas ações aqui fora hoje. E é quando nós agimos bem ou quando nós agimos mal. É quando nós reagimos de um bom jeito ou não. Porque nós temos muitas memórias conscientes e muitas memórias inconscientes. 95% é o nosso inconsciente que dirige. E é ele que dirige a nossa vida. É ele que determina com quem a gente vai se relacionar, a vida financeira que nós vamos ter, o corpo, a autoestima, a autoconfiança. É o nosso inconsciente que determina quem nós somos hoje, com quem nós nos relacionamos hoje, o dinheiro que nós temos hoje, que vem da onde? Da nossa identidade. Porque nós temos muitas memórias inconscientes. E essas memórias criaram a nossa identidade hoje, que é a maneira como eu me vejo, que é o que eu penso e o que eu sinto a meu respeito, consciente e inconscientemente. E é isso que faz eu agir como eu ajo, é isso que faz eu encontrar os parceiros para me relacionar. É a minha identidade inconsciente. Tudo que nós escutamos dos nossos pais, professores, familiares, dos amigos, mesmo que eles não tivessem tido a intenção de prejudicar, muitos prejudicaram sim. E ainda está atuando, essas memórias ainda estão atuando de uma maneira muito intensa em nós hoje. Como eu me vejo, como eu me visto, por que eu me visto como eu me visto? Por conta da imagem interna que eu tenho a meu respeito. Se eu me acho merecedora de me vestir bem ou não. Se eu me acho merecedora de estar em certos lugares ou não. Se eu me acho merecedora de receber amor, de receber cuidado, carinho, atenção, respeito do outro ou não. Tudo isso é a nossa criança dentro de nós que determina. Nós queremos algo, mas é o nosso merecimento interno que determina se nós vamos ter ou não. Tudo que nós escutamos está reverberando dentro de nós, ainda. Então, para isso, a gente precisa mudar esses pensamentos, esses sentimentos, para que a gente possa mudar a ação. Tomar a ação ou deixar de tomar a ação vem dessas memórias. E hoje é nossa responsabilidade curar tudo isso.
Porque aquilo que eu não curo, eu repito. Aquilo que os nossos pais não curaram, os nossos avós não curaram, está se repetindo hoje dentro de nós. Inconscientemente a gente repete, mesmo querendo que seja diferente. Então é nossa responsabilidade estar consciente e ir observando quando é a nossa criança querendo comandar o relacionamento amoroso, nosso negócio, a nossa vida financeira, a nossa saúde, autoestima, o nosso autocuidado. É a nossa criança interior que está querendo dizer: essa roupa não, isso não é para ti, esse lugar não é para ti. O que eu mais escuto são mulheres que me dizem isso. Eu não me acho merecedora de ir em tal lugar. Eu não me acho merecedora de fazer um treinamento. Muitas vezes a gente faz um treinamento, um lugar maravilhoso, e é justamente para criar essa ambiência, essa sensação de merecimento, e as mulheres não vão. Não é porque elas não têm dinheiro, é porque elas não se acham merecedoras de estar naquele ambiente, se sentem inferior. E enquanto a gente reage assim, o que que a gente vai atrair para nós? O menos. O menos no relacionamento amoroso, o menos na vida financeira, o menos na saúde, criando doenças. Então, estar consciente é o primeiro passo para a gente conseguir ir fazendo esse caminho de cura da nossa criança. Eu trouxe aqui algumas perguntas, pega o teu caderninho aí, para que tu possa ter mais consciência da tua criança interior. Vá resgatando essa criança, a essência da tua criança pouco a pouco. Porque, de fato, existe uma essência da tua criança dentro de ti gritando para ser visto, gritando para sair para fora, gritando para ser. Então, aquela criança que tu acabou esquecendo de nutrir, que tu foi reprimindo as vontades delas, não, isso não é para nós, não, isso não. O teu coração pulsa por fazer algo, mas a tua mente diz que não. E aí tu vai reprimindo a tua criança de ser vista, de ser comprada, de ter um relacionamento melhor, de ter uma saúde melhor, um corpo melhor, mais bonito, mais saudável, com mais energia e disposição para tu fazer o que precisa ser feito. Então, tu esqueceu as necessidades da tua criança, os sonhos dela. E um dia tu foi. Então, já anota aí as perguntas para responder depois com mais calma. Se tu não trouxe agora o teu caderno, se tu não vai ter tempo agora, tu pelo menos anota para fazer essa reflexão ainda hoje. Bora? Então, anota aí. O que tu adorava fazer quando tu era criança? Pensa aí. Assiste essa aula muito mais com o teu sentir do que com a tua mente. O que que tu adorava fazer? Recorda, relembra lá a fase da tua criança, com 7, 10, 12 anos. O que que tu adorava fazer? O que que tu podia ficar horas fazendo e nem percebia o tempo passar? Era algo que te nutria, que te trazia leveza, que tu ficava horas brincando, horas fazendo. O que que tu adorava fazer quando era criança? O que que tu fazia? O que que fazia tu rir até tu ficar com dor na barriga? Quais brincadeiras tu gostava? Gostava de cosquinha, de pular corda, de contar piada? O que fazia tu rir até tu ficar com dor de barriga? Quem eram as pessoas que tu gostava de ter por perto? Quem eram as pessoas que te nutriam, que tu gostava de estar junto, de estar no colo, de pegar na mão, de conversar? Quem eram essas pessoas? E quais eram as pessoas que tu não queria ter por perto ou tinha medo? Olhava para aquela pessoa e dava medo, dava vontade, se encolhia. Não gostava de ficar com aquela pessoa. Quem eram?
Quais eram os teus sonhos? Eu já falei muitas e muitas vezes na minha rede social que o meu sonho de criança era ser médica e ser comunicadora. Primeiro era ser comunicadora, depois de uma outra fase eu queria ser médica. Quais eram os teus sonhos? O que que te intriga, que tu olhava e dizia: "Nossa, eu quero muito isso. Eu quero dançar, eu gosto de dançar, eu gosto de correr, gosto de pular. Eu quero ser atriz, quero ser Paquita da Xuxa". Quem não queria ser a Paquita da Xuxa, gente? Eu queria ser Paquita da Xuxa. Quais eram os teus sonhos de criança? Quais eram os teus medos? Tinha medo de ficar sozinha? Tinha medo de ser abandonada? Tinha medo que não te aceitassem naquele meio ali, talvez na escola, com os amigos? Tinha medo de errar? Tinha medo de ser castigada? Quais eram os teus medos? Quais eram as tuas dores? Quais eram as tuas dores da infância? Dor do abandono, a crítica. Tu vivia imaginando quando tu era criança. Será que tu queria ser um super-herói? Uma super heroína? Eu imaginava que eu ia ser o Power Rangers quando eu era criança. O que que tu queria fazer quando tu crescer? Sabe aquela pergunta: "O que que tu vai ser quando crescer?" Isso é uma coisa muito pergunta de criança, gente. Eu não conheço uma criança que não faça essa pergunta. Na escola, às vezes, os professores trazem essa pergunta: "O que que tu quer ser quando crescer?" O que que tu queria ser quando crescesse? Eu queria ser comunicadora. Tu carregava algum segredo? Talvez um segredo que tu carregue até hoje, que tu nunca contou para ninguém. Talvez um segredo que foi doído para ti, foi pesado demais e que talvez ainda seja pesado tu carregar. Qual era esse segredo? Essas perguntas são extremamente poderosas para que a gente possa nos conhecer e ir resgatando a nossa essência. É através da nossa verdade que aquilo que tem que vir para nós chega até nós. Nosso relacionamento amoroso, a nossa profissão, a nossa vida financeira, é através da nossa verdade. E a gente só é capaz de mostrar a nossa verdade, primeiro reconhecendo a nossa verdade. Nossa, nem lembrava que eu gosto disso, que eu gostava disso lá na infância. Onde que eu me perdi? Então, o primeiro passo é reconhecer a nossa essência. E o segundo é curar essas vozes dentro de nós que diz que não é pra gente, que a gente não é boa o bastante. Tudo que tem que chegar para nós, porque ao nascer a gente já tem um plano para nossa vida. Tudo que tu pode sonhar, tudo que tu imaginou lá quando tu era criança, porque era para ti. Se tu tá realizando ou não, é por conta dessas barreiras, desses bloqueios emocionais. Mas eles estão aí guardados dentro de ti, esperando o momento da tua criança poder ser de verdade para poder fazer. Então a gente só consegue autoestima, autoconfiança quando a gente cura a nossa criança, quando a gente vai fazendo esse processo de cura. E agora é o momento de fazer essa conexão. Então lembra o que que tu queria ser, o que tu queria fazer quando crescesse. O que que o que que tu guardou, qual segredo tu guardou que ainda precisa ser revelado, ser visto. Talvez hoje seja o teu primeiro contato com a tua criança, mas saiba que é extremamente necessário e é o passo fundamental para a tua cura e para a tua prosperidade em todas as áreas.
O relacionamento que nós tivemos com os nossos pais na infância vai moldar cada relacionamento que nós temos na fase adulta. Já percebeu isso? Já te sentiu casada com o pai ou com a mãe? Pois então, é justamente isso. Tudo que nós vivenciamos com os nossos pais que ainda não foram curados, volta para nós aqui fora, no relacionamento amoroso, no trabalho, nos amigos, nos negócios. Vai voltar como oportunidade de cura. É o nosso inconsciente nos mostrando que precisa ser curado dentro de nós. Então, quando criança, nós não podíamos expressar o que sentíamos ou o que quer que queríamos, porque naquela família não tinha espaço para crianças, muita gente. Era pesado, os nossos pais estavam lidando com as próprias questões deles. Então, lidar com as nossas questões era um desafio para eles também. Então, talvez tu tenha tido dificuldade em responder as perguntas anteriores. Quem teve dificuldade de responder? Talvez lembrar das necessidades da tua criança tenha trazido muita tristeza, muita dor, muita raiva. Necessidades que não foram atendidas e que talvez ainda não são atendidas. Mas hoje é tua responsabilidade atender essas necessidades. É tua responsabilidade olhar para as dores da tua criança e fazer esse processo de cura. Ou talvez tu tenha trazido lembranças boas de momentos que tu nem lembrava mais. Que lembranças foram essas? Que lembranças vieram à tona aí que tu encheu o teu coração de alegria? Que tu nem lembrava mais que a tua criança fazia e que era bom, e que ela se alegrava com isso. A verdade é que a nossa criança precisou de uma figura adulta para nos guiar, para nos proteger, para dizer como nós tínhamos que ser, que agir em muitas situações, como nós tínhamos que nos proteger, inclusive. Porque a criança, ela vive um turbilhão de emoções e ela não sabe se regular sozinha. Até mais ou menos os 6 anos de idade, nós temos o nosso emocional muito aflorado. É só praticamente o nosso emocional que age ali. A criança, ela é emoção pura. E ela precisa de um adulto saudável para ajudar essa criança a administrar as emoções vivenciadas nessa fase. Ela precisa de um adulto para dizer a ela o que fazer, como ela vai se regular quando ela estiver com raiva. E a nossa criança, o que mais a nossa criança precisou nessa fase era ser vista, ser ouvida, ser entendida, ser pertencente. Ela precisou dos nossos pais para fazer essa autorregulagem, para se sentir pertencente, para se sentir amada. Porque a criança, a primeira coisa que ela, quando ela faz algo, a primeira coisa que ela faz, observem, é olhar para o pai ou para a mãe. Ela olha direto para o olho do pai e da mãe para saber, estou sendo aprovada? Tá bom desse jeito? Estou sendo aceita por vocês? E quando ela não tem esse olhar, ou quando ela tem um olhar de reprovação, ela esconde quem ela é, esconde partes dela. E a gente está fazendo isso ainda hoje, escondendo quem somos para agradar os outros aqui fora. Só que a realidade é que a maioria de nós nasceu de pais que carregavam os seus próprios traumas. Traumas não resolvidos da infância, traumas herdados dos pais deles, dos avós, consecutivamente. Então, é uma geração de pessoas traumatizadas que não sabiam lidar com as suas próprias emoções, com seus próprios conflitos internos. E assim a gente vem carregando os padrões familiares dos nossos ancestrais. E talvez tu tenha sido conduzida na fase da infância por um pai, por uma mãe extremamente machucados, que possuíam muitas dores, que não sabiam como lidar com as suas próprias emoções.
E como eles poderiam saber lidar com as nossas emoções, se eles não conseguiam dar conta deles mesmos, das emoções, dos conflitos, da vida aqui fora. E o que a nossa criança foi fazendo? Se adaptando. Se adaptando à realidade externa da vida dos nossos pais, de como eles reagiam a quem nós éramos. E muitas vezes, ao nos adaptarmos a essa realidade, nós ficamos à mercê de querer agradar os nossos pais. Porque era a única maneira que a nossa criança tinha de ser vista, de ser amada, de ser reconhecida. E é daí que vem a tua necessidade de agradar os outros em demasia, de fugir dos conflitos, de não dizer não. E aí muitas vezes tu mente. Mente para ti mesmo. A tua criança mente dentro de ti, para não desagradar o outro. Mas tu está desagradando a ti mesmo. É a tua criança que muitas vezes sorri para não se posicionar, para não dizer não. Ela engole o desrespeito, engole o abuso para pertencer, para ser amada, para ser bem vista. É a tua criança interior ferida dentro das relações amorosas, das relações profissionais, da amizade. Sorri para disfarçar o que está sentindo. Raiva, muitas vezes. Queria dizer não aqui. Uhum. É a tua criança interior ferida. É a criança com as emoções não resolvidas. As necessidades dessa criança que não foram atendidas. Situações dolorosas em que essa criança se sentiu com muito medo, se sentiu sozinha, violada. E essas emoções, elas não desaparecem, elas continuam na nossa fase adulta, governando as experiências da nossa vida. E quando tu tem algo importante para fazer, por que que tu trava? Por que que tu começa a ficar ansiosa? É o medo. Medo de algo que tu nem sabe o que que é. E aí tu sua frio, e aí o coração começa a palpitar, acelera, e aí tu trava para falar, tem dor de barriga, o teu corpo reage sabendo que, opa, ele dispara um sinal de alerta de que aquilo que tu vai fazer vai te trazer algo que vai te deixar exposta e que vai te trazer uma dor que já está dentro de ti. E tu não sabe por quê, porque é inconsciente. Mas são essas dores que estão governando a nossa vida aqui fora, enquanto a gente não reconhece e faz esse processo de cura. E aí não tem vida nova, não tem relacionamento amoroso leve, saudável, não tem vida financeira próspera e abundante. Ou se tu faz um pouco, tu bate no teto e volta. Porque o próximo nível requer próximas capacidades físicas, emocionais. Requer se mostrar mais, ser mais vista, ser mais criticada, inclusive. Sim, porque até porque o jogo da internet hoje, para quem está na internet, vai ter crítica, vai ter julgamento, vai ter aquela pessoa que vai ali cutucar a tua ferida. Justamente porque essa pessoa está sendo o quê? Ela está sendo um espelho das tuas dores. Então, se aquilo que aquela pessoa falou ali na internet, aquele comentário negativo do teu vídeo, fez com que tu ficasse, nossa, será que eu sou isso mesmo? Nossa, fez com que tu duvidasse de quem tu és. É a tua criança, que ainda não sabe quem é de verdade. Que ainda não é capaz de entender quem é. Quando a pessoa te critica, tu duvida de ti mesma. Só que ela tá te mostrando para ti só. Ela tá dizendo, olha isso aí que tu ainda desconfia de ti. Olha esse lado aí que tu não é tão segura assim. Olha esse lado aí que tu ainda tem medo de mostrar para os outros. Percebe o quanto é forte, o quanto
É nossa responsabilidade e é determinante para o nosso sucesso curar a nossa criança? Situações dolorosas em que essa criança se sentiu com medo, ela não vai para a rua, ela não vai se mostrar para as pessoas, ela não vai se mostrar, o que eu digo, a essência. Ela vai se adaptar naquele lugar. Ela vai ver se as pessoas estão gostando, ela já muda a conversa, ela já muda o discurso. Ela não firma naquilo que para ela é importante, nos seus valores, na sua essência. Ela vai se adaptando. Você veja que fala isso, a pessoa não gostou, opa, já muda o discurso, falou isso. A pessoa fechou a cara, estava sorrindo, já não gostou, já se afastou, já comunicou com o corpo que eu não sou boa, que ela não concorda com o que eu estou falando. E aí a gente se retrai, porque o nosso corpo ele fala muito mais que as nossas palavras. Então, e a nossa criança, ela observa, nós temos esse sentido de observar se a pessoa está gostando ou não do que eu estou fazendo, do que eu estou falando. E é por isso que tu não faz vídeos. É por isso que tu não faz vídeos mostrando a tua essência. Porque tu tem medo de ser criticada, tem medo de ser rejeitada, tem medo que as pessoas deixem de te seguir. Medo da tua criança. Por isso que tu trava quando tu precisa agir para melhorar a tua vida. Quando tu precisa tomar uma decisão importante, sair de um relacionamento abusivo, quando tu precisa melhorar o teu negócio, postar mais, vender mais. Por isso que tu trava. Porque tu tem medo de ser abandonada e rejeitada de novo. Então, essas crianças que foram abusadas, crianças que foram abusadas, que nunca contaram para ninguém, elas carregam esse segredo sozinhas ainda hoje. E essas crianças não se sentem adultas hoje, não se sentem merecedoras de amor saudável, de dinheiro, de leveza. Porque ao nível do inconsciente, essa criança que foi abusada, que ficou sozinha, que não teve proteção, ela se culpa por isso. Ela se culpa por ter sido abusada. Porque ela entende que talvez ela fez algo para que aquilo acontecesse. Aí era a roupa que eu estava usando. Ah, era o jeito que eu estava falando. Ah, era o beijo que eu dei naquela pessoa. A criança se culpa. E o que eu mais atendo são crianças abusadas, mulheres abusadas, que não contaram para ninguém, que carregam até hoje essas dores. E isso é pesado demais. E isso vai recair aqui fora. E essas mulheres são as mesmas que vêm para mim com dificuldade no relacionamento amoroso. Eu não consigo me entregar para o meu parceiro. Eu não consigo deixar que meu parceiro me veja. Eu não consigo sentir prazer na hora da relação. Eu não consigo avançar na minha vida profissional e financeira. Eu não consigo emagrecer, porque se eu emagrecer, o que que acontece? Me veem, as pessoas me veem, me desejam, os homens na rua, e como eu não sei me proteger, na verdade, nós não é o nosso adulto que não sabe se proteger, né? É a nossa criança dentro de nós que não sabe se proteger, que não sabia naquela época. Então, ela continua governando a minha vida aqui hoje, meus pensamentos. Eu prefiro ficar gorda, feia, usar roupas bem largas, roupas que não me trazem visibilidade, para não ser abusada de novo. Só que essa dor que tu tá carregando te impede de prosperar em todas as áreas. Porque todo esse sentimento de culpa, de medo, de inadequação em ser quem tu é, suja o teu campo de energia e nós somos pura energia. O que vem para nós ou deixa de vir, vem através da nossa energia. A gente atrai ou repele. Então, tu pode querer mais dinheiro, um relacionamento saudável. Mas se a tua energia está suja, isso não vai vir. Vai vir o quê? A energia equivalente para te relacionar, para te trazer mais ou menos dinheiro. E aí vem aqueles clientes que querem que tu diminua o teu preço, que querem que vão dizer que vão te pagar e não te pagam, que ficam te devendo. Por quê? Porque eles não veem valor em ti. Não é porque eles não veem valor, tu não vê valor. Uma criança que foi abusada não se sente valorizada. Não se sente com valor. Se sente um lixo.
Então é a maneira como tu pensa e sente sobre ti, ela é determinante para tua abundância, para tua prosperidade, para o teu fracasso também. Então observa na tua vida hoje, a tua vida ela tá mais em ascensão ou ela tá mais estagnada, parada, regredindo? E quando eu falo vida, eu falo das 3 principais áreas, que é saúde, relacionamento amoroso e dinheiro. Observa isso hoje, ela está ascendendo ou está caindo, ou está aqui, estagnada. Faça um pouquinho, mas volta para o mesmo lugar. Faça um pouquinho, volta para o mesmo lugar. Isso aí é porque as memórias daquilo que aconteceram na tua infância que ainda não foram curadas. Não foi dado um novo significado. Então, isso faz com que tu vá para a vida vendo o mundo através desses acontecimentos. Tu coloca as lentes da dor, do trauma, do abuso, do não pertencimento, do desamor, da não valorização lá dos pais. Tá fazendo sentido? Vão anotando as percepções, vão anotando o que vem vindo, que vocês vão lembrando, porque são essas memórias que trazem para nós o quê? A cura. Vivenciar essas memórias, deixar muitas vezes com que aquele sentimento reprimido saia. Pode ser a raiva, o choro. Deixar com que o nosso corpo libere o que ficou reprimido lá atrás. É o processo de cura. E por que que muitas pessoas não se curam? Porque não se permitem entrar em contato com a dor. E é só entrando em contato com a dor novamente que eu consigo que liberá-la. Como essa foto que tá aqui. Quando eu entro em contato com a dor da minha criança, respiro nessa dor e deixo o meu corpo liberar, que pode ser através da raiva, através do choro, eu vou curando a minha criança. Eu vou curando a minha criança e o meu adulto vai tendo novos comportamentos, novas posturas aqui fora e novos resultados. Então, todas as experiências da infância ficaram registradas no teu cérebro e traduzidas em sentimentos. Aquilo que tu sabe, aquilo que tu não lembra. Então, quais memórias de pertencimento, de importância e de valor que tu tem da tua infância? Eu tenho memórias de quando eu fazia as coisas. Esse era o meu valor de importância. Quando eu trabalhava, quando eu ajudava em casa, esse era o meu valor de importância. Não de quem eu era, mas do que eu fazia. Então, quando nós vivemos experiência em que as pessoas ao nosso redor nos valorizam e demonstram reconhecimento com atos, com palavras, com ação, quando nós recebemos atenção, somos ouvidas, respeitadas, quando temos as nossas necessidades atendidas, nós nos sentimos importantes. Eu sou importante para minha mãe e para meu pai. E se eu sou importante para as pessoas mais importantes da vida de uma criança, que é a mãe e o pai, eu sou importante para o mundo. E aí, como que eu vou para a vida? Me sentindo valorosa, importante, capaz, autoconfiante. E aí não é qualquer comentário aqui na internet, qualquer olhar que me desestrutura. Concorda? Agora pensa ao contrário. Eu não me senti importante, eu não me senti vista, eu não me senti amada por quem eu era. Como que eu me sinto aqui fora? Mesma coisa. Então, quando nós nos sentimos importantes, a nossa percepção de valor muda e tudo muda. Tudo muda. A criança que sofreu abuso, ela vai ver o homem, os relacionamentos, como algo bom, como algo ruim, confiável ou não. É seguro para ela estar com esse homem, mesmo que esse homem seja teu parceiro hoje. É seguro para ela, é confiável para ela estar com o homem,
ou ela precisa estar o tempo todo em alerta e se proteger? É isso que o nosso cérebro faz. Ele fica em alerta. Então, essa pessoa, ela está o tempo todo no relacionamento, mas pensando: opa, tenho que sair. Eu tenho que me proteger de algum jeito dessa pessoa. E muitas vezes, se proteger é trabalhando muito, tendo muito dinheiro para não depender desse homem. Ela se protege do próprio parceiro, mas não é do parceiro que ela está se protegendo. É de alguém lá de trás, dessa memória que ficou reprimida e não foi liberada. Ela não pôde compartilhar com o pai, com a mãe, que ela não se sentiu segura para fazer esse processo de compartilhamento, porque talvez ela ia ser acusada. Ou talvez ela compartilhou e foi acusada. É culpa tua. É culpa tua que fez isso, que sentou no colo, que usou essa roupa. Então, essa criança se fecha. Essa mulher adulta hoje se fecha. E ela não tem um relacionamento leve, aonde o parceiro pode ser o protetor, o provedor, porque ela não confia nesse outro. Entende a importância da cura da nossa criança interior? E o que vimos hoje são adultos trabalhando muito, se esforçando muito, fazendo mais um curso, porque acredita que o que está travando a vida dessa pessoa é o conhecimento que falta. E não é. É a cura que falta. E nós temos muitas verdades que nos foram ditas. E que hoje tu pode olhar e não dar importância, mas a tua criança, para ela, foi uma grande verdade, e essa verdade é determinante porque ela está vivendo hoje aqui fora. É a verdade que formou a identidade dela, e que ela vem carregando até hoje. Quem eu sou? Talvez tu tenha ouvido que tu era chata, que tu só incomodava, que tu fazia tudo errado, que tu não servia para nada. Talvez tu tenha ouvido, eu não sei para que tu nasceu. Se não fosse por causa tua, eu tinha me separado do teu pai. Eu só tô casada por causa tua. Talvez tu tenha ouvido que tu era barulhenta demais, tu era fresquinha demais, tu era muito fraca, tu era burra, que isso não era pra ti. Isso não é pra ti que tá pensando, isso não é pra gente. Que tu não sabia fazer isso, que tu não era boa em matemática, não era boa em português. Ou talvez tu tenha sido comparada com colegas, com primos. Olha como teu primo é inteligente, olha como ele faz isso bem. Tu tinha que ser como a tua irmã. Olha como que ela faz. Olha teu irmão, inteligente, dedicado, só tira 10. Desse jeito tu nunca vai ter amigos. Quem que vai te querer desse jeito? Chata desse jeito, exigente desse jeito. Ninguém vai te querer, homem nenhum vai te querer. Com esse teu gênio tu vai morrer sozinha. Foi tua culpa se eu gritei. Talvez tu tenha ouvido isso. Foi por tua culpa, por isso que eu te bati. Não para, só incomoda. Tu pediu por isso. E aí a criança cresce como, gente? Se sentindo o tempo todo inadequada, culpada. É aquele adulto que pede desculpa por tudo. Ai, desculpa, sabe? Aquelas pessoas que pedem desculpa por tudo, que nem tem o porquê pedir desculpa. Elas já chegam nos lugares se desculpando por existir. É o sentimento de inadequação, de culpa, de não ser boa o suficiente, de nada que essa pessoa faz é bom. E ela anda na vida assim, se sentindo culpada, inadequada, se sentindo uma péssima pessoa, sem valor nenhum. É a criança ferida dentro de nós. E isso vai ter causas muito marcantes, como baixa autoestima. É o adulto que não consegue se aprovar hoje. E autoestima é fazer, gente. A gente ter uma autoestima, a gente precisa fazer. Quanto mais a gente faz, mais a gente se acha capaz, mais a gente se sente bem. Mas essa pessoa com autoestima baixa não consegue se sentir bem. Então ela nem tenta mais, muitas vezes. É a pessoa cabisbaixa, que tá sempre assim, fala baixo, não tem energia. Ou essa pessoa ela tem uma imagem corporal distorcida.
sempre se achando gorda ou muito magra. Sabe essas pessoas que usam roupas menores do que elas na rua, já viram? Pessoas que são gordinhas, às vezes usam as roupas bem curtinha, as calças bem apertadinha, bem curta. Autoimagem distorcida. Essa pessoa ainda tá na criança. O corpo dela cresceu, mas a mente, a mentalidade dela não. Ela ainda é uma criança. Ela ainda usa roupas lá que a criança usava, sei lá, com 7, 10 anos. É uma imagem distorcida. Ou tem muito medo de críticas, uma resistência à mudança, aquela pessoa, sabe, com a mente fixa. Ou tem um medo profundo de ser abandonada nos seus relacionamentos. Ou é aquela mulher que tem muita vergonha, muito tímida, sabe, que fala baixinho, tá sempre se escondendo, que usa roupa sempre para não ser vista, roupas escuras, roupas. Ou é aquela pessoa que quer ser a salvadora da pátria e que nunca consegue dizer não para as pessoas. É a criança interior ferida que quer aprovação, reconhecimento, amor. Olha, me vejam que eu sou boa, sim. Me vejam que eu tenho valor, sim. É a pessoa tem um bloqueio tremendo, essa pessoa tem um bloqueio tremendo de rejeição, de abandono. Então, todos esses exemplos que eu trouxe vêm da dor da rejeição e do abandono. E a rejeição é a maior dor, a dor universal. E o medo de ser rejeitado por alguém faz com que a pessoa trave. Trave na hora de tomar decisões importantes. Essas decisões que iriam levá-la para o próximo nível. E às vezes a decisão importante é sair do relacionamento. E às vezes a decisão importante é postar o vídeo, vender o teu produto, o teu serviço, chamar aquela cliente no relacionamento, na vida financeira. E muitas vezes essa pessoa usa o dinheiro para ser amada, gastando o que não tem para agradar os outros, se endividando, trabalhando mais, se sobrecarregando para deixar o outro bem. E o outro bem, às vezes, é o teu parceiro. Trabalha muito, faz tudo, paga tudo em casa, para que ele fique, para não dizer não, para não se sentir rejeitada. Essa semana eu atendi uma mulher, ela disse exatamente isso. Eu fiquei 20 anos, 20, 30 anos, não lembro agora certinho, no meu relacionamento em que eu dava tudo para ele. Tudo. Dei caminhonete, dei casa com 2 andares, dei tudo. E o que que eu recebi? Traição, traição, traição. Traição, traição, traição. E eu falei sobre isso essa semana nos stories. Por que que ela recebeu traição, gente? Porque ela estava sendo mãe. Ela estava sendo mãe. Ela não tinha um marido, ela tinha um filho. A gente só se sacrifica pelos filhos. Só se sacrifica pelos filhos. Pelos filhos, criança. Filho adulto, não. Então, quando tu te sacrifica pelo teu parceiro, tu tá sendo mãe dele. E é claro que ele vai te trair. Não tenha dúvida, porque se tu tá sendo mãe, tu tá deixando o teu lugar de esposa vago. Quem que vai entrar aqui? Uma mulher que vai ser esposa, que vai querer que esse homem faça para ela. E é isso que o homem quer. Uma mulher que ele tenha que fazer por ela, não ela fazer por ele. Desequilibra, lembra? Equilíbrio do dar e do receber. Se eu sou maravilhosa, eu dou. E essa mulher, ela dizia que ela não cuidava dela. Ela tinha 145 quilos, não se arrumava, autoestima, ela só trabalhava. Claro que isso aconteceu. Então a gente precisa observar quanto eu estou me doando nessa relação. O que está por trás disso? Qual é o meu medo? Investiga qual é o meu medo. Por que eu me dou tanto? Por que eu faço tanto por essa pessoa e ele não faz, não retribui? Esse é o reflexo da forma como essa criança se relacionou com os pais durante a infância, se doando demais. Se eu agrado os meus pais, eles me aceitam, eles falam comigo, eles não me castigam. Então eu entendi que eu tenho que ser assim também nas outras relações. Essa é a minha programação.
Faz sentido? Então a gente precisa curar a nossa criança interior, a nossa criança. Eu atendi um homem, um tempo atrás, que a professora colocou ele de castigo atrás da porta, ajoelhado no milho, na frente da turma. Humilhação, vergonha. E hoje esse homem, ele é extremamente crítico e rigoroso com ele. Nossa, ele não se permite errar de jeito nenhum. Ele tem que ser excelente. E quando ele erra, ele se sente péssimo. Ele se pune. Ele mesmo se pune quando ele erra, se sabotando, perdendo dinheiro, sabotando o relacionamento amoroso com a esposa, brigando com os filhos. Daí ele se sente péssimo porque brigou com os filhos. Por quê? Porque é a memória que ele tem. A memória de forte impacto emocional. Nós temos 2 tipos de memória. A memória por repetição. Todos os dias alguém me critica, todos os dias meu pai me fala que eu não presto, todos os dias ele me humilha, todos os dias ele me bate. E aquela que é de forte impacto emocional, que foi o que aconteceu com ele na escola. Forte impacto emocional, toda a turma rindo e ele de castigo no milho. Dor por estar no milho e vergonha de ter errado. É o adulto de hoje que faz tudo para não errar. Que se sobrecarrega, que faz, que é excelente para ser reconhecido. Para que essa memória, enquanto não é curada, nunca deixa de existir. Precisa curar. Para que essa criança, para que esse adulto hoje não precise ficar essa sobrecarga mental e física. Percebe quão importante é fazer esse processo de cura? E não adianta, ele pode trabalhar 18 horas, 24 horas por dia, não vai prosperar, porque não é o esforço que traz a prosperidade. A prosperidade, ela vem da leveza, do teu trabalho, do teu dom e do teu talento que tu distribui para o mundo. E quanto mais pessoas tu ajuda, mais tu recebe. Então, uma criança que recebeu uma educação muito rígida, com muitas críticas, muita cobrança, é um adulto hoje que tem muito medo de errar. É o adulto que está sempre moído por dentro, mas a imagem, fazendo perfeição, nunca tá bom, tá sempre melhorando. Não mostra suas vulnerabilidades, porque isso é perigoso. Tem um medo tremendo de ser rejeitado, por conta da criação rígida, da crítica lá da infância. E esse medo continua atuando hoje nos relacionamentos amorosos, nos negócios. Medo que a pessoa vai embora, então eu faço tudo para ela, mesmo que aquilo seja contra o que eu quero. Eu fico com raiva interiormente, fico com... Mas sorrio. Uhum, uhum. Não coloco o limite dos meus filhos, porque eu tenho medo que os meus filhos não me amem. Então, isso é um padrão de comportamento que essa criança traz para a vida adulta. Medo da rejeição. E esse medo faz com que as pessoas se tornem agradadoras. Agradam para não ser rejeitadas. E essa pessoa precisa o tempo todo se sentir amada, precisa de demonstração contínua de que elas são amadas. Conhece pessoas assim? É aquele pai, aquela mãe que muitas vezes fica cobrando dos filhos esse amor, exigindo atenção, que o filho esteja o tempo todo lá, fazendo o que ele quer, sentindo amado, cuidando dele, aí esse pai, essa mãe fica doente, para que o filho fique lá na volta, o pai e a mãe tá toda hora solicitando o filho para fazer alguma coisa por eles, aí se sentir amado. E aí eles sugam esses filhos. Eles prendem esses filhos na vida, eles prendem, impedem esses filhos de prosperar, de ir para a vida, porque eles estão o tempo todo necessitando desse amor, porque eles mesmos não se dão. E é a pessoa que tem esse bloqueio da rejeição, do abandono. E essa pessoa vive uma ansiedade constante, se comparando com os outros, se achando inferior. E quanto mais ela se acha inferior, sem valor, mais ela busca atender a necessidade do outro aqui fora. Não vai adiantar. Ela vai viver exausta, sobrecarregada. Porque o que deixa ela bem é ela se sentir amada. Então ela não se importa de se sacrificar, de trabalhar muito, de dar o dinheiro muitas vezes para essa pessoa, para o outro, compra muitos presentes para os filhos que nem pode.
vai a lugares que não podia ir, porque tem que agradar os outros. Só que nessa postura ela se esquece de si mesma, não se prioriza e se sente mais sem valor, é um ciclo. Ela quer ser amada para se sentir valorizada, mas aí ela se esquece dela, ela se sente desvalorizada. É a pessoa com medo do abandono. Se sente insegura, tem muita dificuldade de se entregar no relacionamento, por medo de ser abandonada. Ou eu me entrego nessa relação, se eu mostro como eu sou, e a outra pessoa não gosta de mim. Então eu tô sempre escondendo partes minhas. Eu mostro para o outro aquilo que o outro gosta, mas eu não mostro aquilo que eu não sou. Eu não mostro aquilo que eu não gostei. Eu não falo que eu não gostei para o outro não fazer cara feia e eu me sentir mal. Eu não digo não quando eu não quero alguma coisa para o outro não se afastar de mim. Entende o quão pesado é isso, viver uma vida presa? Tem medo de ser rejeitada, tem medo de ser abandonada, só que de fato a gente já se abandona e se rejeita quando a gente faz isso. A nossa criança fica abandonada e rejeitada. Então essa mulher ela vive nesse processo enorme de medo, de ansiedade, de insatisfação pessoal, não confia em si mesma, desenvolve codependência emocional do outro, mudança de humor, autoestima baixa, medo da intimidade. E tudo isso pode virar em transtornos mais sérios mais para frente. Ansiedade, depressão, câncer, doenças crônicas, diabetes. Porque o corpo, tu sobrecarrega o teu corpo, tanto emocionalmente como fisicamente. E aí o corpo não aguenta, chega uma hora que vem as doenças aflora. Agora para um pouco e reflete. O que está te afastando de viver a vida que tu deseja? O que está te afastando de viver a vida que tu deseja? Tu sabe que vida que tu queres viver? Tu tem clareza de onde tu queres chegar no teu relacionamento amoroso, na tua vida profissional e financeira, no teu corpo, na tua saúde, na tua autoestima. Tu tem clareza do que tu queres para ti? Tu precisa fazer essa investigação. Olhar para tua criança e investigar tudo isso que a gente trouxe aqui. O que ainda precisa de cura? O que tu ainda guarda que tu precisa liberar para ter a vida que tu deseja viver? Eu vou trazer algumas questões aqui, tá? Para que tu possa ter consciência, observando e ter consciência, para trazer clareza. A gente só muda aquilo que a gente tem consciência. Então, ponto 1, não aceitar o passado. Quando eu ainda não aceito o passado, eu sou tomada por depressão, por ansiedade, por ressentimento, por culpa, por raiva. O que do passado tu ainda não aceita? Faz essa investigação e anota aí, pensa, tá? É extremamente importante para tua cura. E a gente está aqui hoje para isso. O que ainda tu não conseguiu perdoar? Que ainda tu está envolvida nessa dor? Perdoar é liberar, gente. Principalmente, perdoar é liberar-se. Quando eu perdoo, eu solto aquele peso. Ninguém prospera com peso. Ninguém vai muito longe carregando peso. E carregar culpa, ressentimento, mágoa é pesado. Quem se libera, prospera. Essa é uma frase poderosa, anota aí. Quem se libera, prospera. Quem tu precisa perdoar? Talvez tu mesma, por ter sido abusada, por ter sido invalidada, criticada. Talvez tu precisa perdoar a si mesma. Esse é o primeiro perdão que a gente deve fazer para nós mesmas. E todas nós precisamos nos perdoar. Será que tu vive insatisfeita contigo? Não se sente feliz com o que já existe na tua vida? Ou fica o tempo todo julgando as pessoas, falando de coisas negativas o tempo todo? Ou ainda aí dentro de ti está vibrando sentimentos negativos?
Medo, raiva, mágoa, ressentimento, desamor. Não consegue se amar, não se aceita, não se respeita, não se acha merecedora. Nossa, esse é um dos principais bloqueios da tua prosperidade. Não se achar merecedora. Por tu não te achar merecedora, tu escolhe pessoas tóxicas para conviver o tempo todo. Pessoas que vão te mostrar as tuas partes ruins, que vão te fazer tu te sentir ruim, menor, desvalorizada. Todos os resultados que tu tem na vida hoje, ou a falta do resultado que tu gostaria de ter, vem dessa criança que ainda precisa curar algumas partes. E todo esse processo está diretamente ligado aos teus pais. Para tu ter êxito na vida, é necessário tomar plenamente os pais. Se tu ainda rejeita, julga, critica, tem faltas em relação a eles, queria que eles tivessem sido diferente, queria que eles tivessem ficado bem, ou que fiquem bem, ou que tivesse sido diferente para ti. Tudo isso vai te amarrar a eles. Tem pena. Ai, coitadinha da minha mãe. Nossa, passou tanto trabalho com meu pai. Tudo isso te amarra e faz tu recriar a mesma história dela. Algumas pessoas conquistam o sucesso por um tempo, porque estão movidas pela raiva. Você percebeu? Pessoas que são obstinadas por aquilo. Eu vi um filme essa semana que fala sobre isso. Depois eu vou colocar lá no nosso grupo. Muito isso aí. Obstinado pela raiva. Então, chega uma hora que você não consegue sustentar mais. Então, é tomar os pais, aceitar. Tomar os pais é aceitar tudo como foi. Aceitar como eles foram, o que eles fizeram, o que eles deram conta de te dar, de ser, de fazer. Aceitar tudo. E se tu continuar vivendo na tua criança, na dor, na escassez, tu ainda está punindo os teus pais. Não dar certo na vida é uma maneira inconsciente de punir os pais. Quando eu estou punindo os meus pais, eu procrastino, eu me saboto, eu não tenho sucesso, eu não prospero. A verdade é que tu não está punindo os teus pais, tu está te punindo. Tu está te punindo. E é o adulto o tempo todo reclamando, insatisfeito com tudo e com todos, porque não faz nada para mudar. Então, é olhar para a tua criança interior e fazer algo para mudar a tua insatisfação, seja ela qual for. A partir dessa aula, é uma tarefa, um compromisso contigo, fazer essa investigação. O que eu preciso mudar a partir de hoje? Eu preciso me alimentar melhor. Eu preciso tomar mais água, diminuir o doce, diminuir o açúcar, diminuir o café, descansar mais. O que tu precisa fazer hoje para melhorar a tua criança interior? Acolher a tua criança interior e manter ela no teu coração. E no final da aula eu vou fazer uma prática sistêmica para olhar para isso. Então, para que tu cuide da tua criança todos os dias, fazendo algo de bom por ela. É esse o processo de cura da nossa criança. Cuidar da nossa criança interior é uma tarefa diária, com consciência, para observar o que a tua criança está precisando naquele momento. O que a tua criança precisa hoje? Talvez a tua criança precise de paz, de sossego, de pausa, ou precise ser ouvida, ser respeitada dentro da tua relação amorosa. Dizer não, isso não. Talvez é isso que ela espere de ti. E tu escolha ela ao invés de escolher o parceiro. Eu vou mandar outro filme aqui. O filme da. Esqueci o nome dela, que adoro ela. Vou mandar no nosso grupo lá na comunidade, tá? O filme que eu assisti essa semana fala exatamente sobre. É This Is Now, acho que This Is Me Now. Maravilhoso. Fala exatamente sobre isso. A criança interior da atriz principal, que eu esqueci o nome agora, falou exatamente isso pra ela. Tu ama todo mundo, menos eu.
E aonde que ela levava a criança dela para se relacionar. Entrava e saía de relacionamento, entrava e saía de relacionamento. Porque ela queria se sentir amada, só que não recebia. E aí casava, separava. Porque não está fora o que a gente precisa para resgatar nossa criança. Não são as pessoas aqui de fora que vão nos nutrir de amor. Até acontece por um tempo, mas isso não se sustenta também. Aí chega um ponto que a gente se sente de novo vazia, oca, não vista, não amada, não valorizada. Próximo relacionamento. Próximo relacionamento. Porque tu não tá olhando para quem tu tem que olhar, tu tá olhando para fora, não para dentro. Então, a nossa tarefa é cuidar. Quando tu tá cansada, estressada, com raiva, existem necessidades da tua criança que não estão sendo atendidas por ti. Sabe? Quando tá, chega lá no final da noite, tu tá exausta e continua trabalhando e continua fazendo, e aí começa a doer as tuas costas, começa a ficar irritada. É hora de pausar. Não tá ouvindo e não tá respeitando o tempo da tua criança. Faz mais, tem que fazer, faz. Sabe a mãe cruel, aquela que dizia, vai fazer mesmo cansada? Você tá sendo uma péssima mãe pra ti mesma. Faz sentido? Então, vai dar uma volta no parque, vai colocar o pé na grama. Eu coloquei essa semana a foto lá do meu pé na grama, lá na nossa comunidade. Vai assistir um filme, tomar um café bem gostoso em um lugar que te agrada, sozinha. Não precisa ir com ninguém, vai sozinha. Esses dias eu fui tomar um café. Eu amo cafeteria, amo cafeteria. Então, eu tô sempre procurando lugares onde o café é bom, às vezes não é. Eu fui, sentei lá e fiquei tomando meu café, pensando, observando as pessoas, apreciando o momento comigo mesma. Esse é o teu exercício diário. Fazer algo que nutre a tua criança. O que a tua criança gostava? Lembra das perguntas? Faça isso mais vezes. O que que te nutre hoje? Viajar? Eu amo viajar. Pegar sol, ler um livro, dançar. Faça isso sempre que possível. Esse é o processo de cura da nossa criança. É simples, gente, só que nós não fazemos. Muitas de nós esquecem de fazer isso. É um hábito que tem que ser adquirido, que nem tomar água, que nem ir na academia. Cuidar da nossa criança é um hábito adquirido por nós. Precisa. É extremamente necessário se tu quer prosperar, se tu quer te sentir merecedora de coisas boas, de relacionamento saudável, de abundância financeira, tu precisa fazer esse processo de cura da tua criança. E uma das crenças mais fortes que existe no ser humano é de não merecimento. E eu pego isso nos meus atendimentos sempre. Pessoas talentosas que se sabotam por não se acharem merecedora de ter aquilo, de ter mais dinheiro, de ter um relacionamento bom quando a mãe ou a avó não tiveram ou não têm ainda, de ter um carro, uma boa casa porque as irmãs não têm. Essa semana eu atendi uma pessoa exatamente sobre isso. Ela esconde a vida dela porque as irmãs não têm. Ela esconde e ela limita o processo de crescimento dela que ela sabe que tem, porque as irmãs não têm. Então, quando ela vai viajar, ela leva todo mundo, ela paga para todas, se sente culpada de ter mais. Olha isso, quão importante a gente olhar para isso. Pessoas que não se permitem a ir em bons restaurantes, fazer boas viagens, ou quando fazem, adoecem. Ou quando fazem, tem que levar alguém junto da família, para não ir sozinha, para não se sentir culpada. Deixam o marido e levam as irmãs, a mãe. Ou não vão a certos lugares porque não se sentem bem. Nossa, uma vez eu conversei com uma mulher que ela disse: eu não vou no Iguatemi. Porque tu não vai no Iguatemi. Ah, porque o Iguatemi é racista. Eu vou no Iguatemi, sim. Vou sempre, e não vejo nada disso. A questão não é ela, é o que ela pensa sobre ela. É o que foi colocado na cabeça dela, que a mãe disse que o Iguatemi era racista, então ela vem carregando isso. E aí não vai no Iguatemi. Olha que forte isso. Olha como a gente precisa fazer esse processo de cura com nós mesmos. E ir, e ir mesmo se sentindo inadequada. Coloca a tua melhor roupa, o teu melhor cabelo, a tua melhor maquiagem.
e vai posturada naquele lugar. E não fica olhando para as pessoas pedindo aprovação e pedindo reconhecimento, pedindo com que elas te aceitem ali, ou querendo constatar que realmente aquele lugar é racista. Vai, vai do teu melhor jeito, senta num lugar legal, toma um bom café. Quebra essa crença de achar que aquele lugar não é para ti. É assim que a gente rompe com crença, porque esse sentimento é da nossa criança. Alguém falou isso, alguém nos mostrou isso, ou a gente sentiu isso na pele. Porque foi lá que tu não recebeu o amor que tu achava que merecia. Foi lá que tu não foi reconhecida quando tu tirou uma nota boa na escola e ouviu, tu não fez mais do que a tua obrigação. E aí tu faz, faz, faz e nunca te acha boa o suficiente. E aí precisa fazer mais e mais. E esse reconhecimento nunca chega, porque não é fora que o reconhecimento tem que vir de dentro. E tu carrega esse sentimento de que, independente do que tu faça, não vai resolver. Sempre tem que fazer mais. E não tem corpo que aguente. E não tem prosperidade que chegue com essa postura. Então agora é a nossa responsabilidade mudar essa realidade da nossa criança. Para que essas dores, esses sentimentos sejam ressignificados. E eu trouxe mais algumas perguntas aqui. Eu falei que hoje é uma aula poderosa, é uma aula de cura mesmo. Para tu poder identificar que tu estás te conectando com a tua criança interior e nutrindo ela de amor, pertencimento, merecimento ou não. Quando tu acorda, quais são os teus pensamentos a teu respeito? Ai, mais um dia. Ai, amanhã eu vou ter que trabalhar. Ai, que saco. Ai, tô exausta. Ai, tô cansada. Quais são os sentimentos a teu respeito? E a respeito do que tu tens para fazer durante o dia, do teu trabalho. Tu gosta do que tu faz ou é pesado, é cansativo, tu reclama o tempo todo? São pensamentos bons ou ruins? Se tu não sabe, começa a observar a partir de hoje. São pensamentos de esperança, de novo, ou de frustração, de insatisfação o tempo todo? Isso tudo é determinante para a tua vida, para a tua abundância, para a tua prosperidade. Quais são os sentimentos em relação a ti quando tu acorda? Sentimentos bons ou ruins? De amor ou de desamor? Tu te olha no espelho? O que que tu vê quando tu te olha no espelho? Tu gosta do que tu vê? Ou tu só reclama de ti, só critica? Ai, olha esse cabelo. Ai, olha isso. Ai, olha esse pega. Ai, olha isso aqui. Ai, olha esse olho. Ai, tem que fazer botox. Não que não tenha, não que não seja bom fazer. Mas tu critica quem tu és o tempo todo, fala mal de ti o tempo todo, mesmo que seja aqui dentro. Ai, olha. Tu tem paciência quando tu erra? Ou tu é uma pessoa impaciente, que se critica, que se pune, que se menospreza, que fala palavras ruins pra ti mesmo? Nossa, como isso boca aberta. Ai, errei. Ai, olha isso, ficou faltando um R aqui. Isso é se criticar, é se punir. Como que é a tua rotina matinal? Tu tem uma rotina matinal quando tu acorda ou tu sai correndo, atrasada, não toma um bom café da manhã, não põe a mesa pra ti, não faz uma oração, não se arruma direito, não prepara o teu dia para ser bom e leve? Porque a gente prepara o nosso dia, que nem preparar uma mesa, a gente prepara os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. A gente cria tudo isso através dos pensamentos, que começa nos pensamentos. Então, quando tu te olha no espelho e tu te critica, tu tá criando bons ou maus pensamentos a teu respeito. Tudo que tu criar de mal a teu respeito, pode ter certeza que vai vir para ti aqui fora. Tudo é energia. Não espera que tu que te critica, mas aí tu quer que o outro diga: "Nossa, que legal, como tu é boa, como tu é bonita". O outro só te dá aquilo que tu dá pra ti. Qual é a tua primeira ação do dia? Cuidar de ti ou já cuidar dos outros? Já acorda, já pega o celular, já vê o que tem que pra pagar, já vê vai para o Instagram, vai ver a notícia, já vai ver coisa ruim.
se conectar com problemas, a vida dos outros, que eu: "Ai, olha como fulano tá bem. Ai, olha aquela a influencer, que linda, tá sempre viajando, sempre maravilhosa". Vida de Instagram, vida de rede social. Tu cuida de ti quando tu acorda, tu cuida dos outros. Qual é o teu primeiro ímpeto ao acordar? Em pensamento, em ação. A tua alimentação é saudável ou tu come qualquer coisa sem se preocupar com o teu corpo, com a tua saúde? "Ai, tô com pressa, vou comer isso aqui mesmo, vou comer um miojo, vou comer salsicha, vou comer um doce". Tu prepara um bom café pra ti, nutritivo, e senta pra fazer essa refeição ou tu já sai comendo, correndo? Tu pratica alguma atividade física, meditação, tu faz uma leitura antes de dormir para relaxar e acalmar a tua mente ou tu fica no celular até a última hora? Como que tá o teu autocuidado interno e externo? Tu cuida da tua aparência, tu gosta de quem tu tá do quem tu é hoje, de quem tu tá te tornando? Tu te arruma, tu cuida do teu cabelo, das tuas unhas, tu coloca roupas que tu te sente bem ou tu coloca as roupas toda rasgada, suja, esgamelada? "Ah, mas é que eu tô em casa". A tua mente não entende assim. Se tu coloca uma roupa que te deixa pior, é isso que tu tá mandando de mensagem para o teu cérebro. Aí tu vai te sentir como? Tu vai te sentir bem ou tu vai te sentir tudo comunica, gente. A postura comunica, a roupa comunica, o cabelo comunica, a unha bem feita ou mal feita. Não tô dizendo pra tu estar impecável sempre, mas faça o teu melhor hoje pra ti. "Ai, meu melhor hoje, Maura, é tirar o esmalte que tá picado aqui na minha unha". Então faz isso. Faça o teu melhor com as possibilidades que tu tem hoje e vá melhorando isso com o tempo. Quanto tempo tu guarda pra ti do teu dia? Se é que tu guarda um tempo só pra ti, um tempo pra tu relaxar, pausar, ler um livro, ouvir uma música ou fazer nada, um tempo ósseo, quanto tempo tu guarda pra ti? Começa a observar isso. Se a maioria dessas perguntas foram negativas, qual é a decisão que tu toma a partir de hoje? De 0 a 10, o quanto tu tá comprometida contigo a partir de hoje? Quanto tu irá te comprometer contigo a partir de hoje? Anota no teu caderno aí. De 0 a 10, o quanto tu tá comprometida a fazer diferente contigo a partir de hoje. Eu vou deixar uma tarefa aqui para vocês hoje, tá? Tu vai escrever uma carta para tua criança, dizendo a ela tudo que tu sentiu, que tu viu aqui hoje nessa aula, em relação às faltas dela, às dores dela, aquilo que tu não tá fazendo para ela. Vai te comprometer a partir de hoje a fazer diferente para que ela se sinta melhor, para que ela se sinta amada, pertencente e merecedora. E aí tu vai colocar as ações, não dizer eu vou fazer isso, isso e isso. Para que toda vez que tu não faça, o teu cérebro te lembre do que tu prometeu para ti. Isso é se comprometer com a mudança. Além de assistir às nossas aulas, de vir aqui, é colocar em prática. A mudança vem com a prática. Pensamento, sentimento gera ação. Então, a primeira coisa que eu tenho que mudar em mim é o quê? Os meus pensamentos a respeito de mim. Ai, nossa, tô me sentindo gorda. Ok, o que eu vou fazer com isso? Eu vou diminuir o açúcar, vou começar a caminhar 30 minutos por dia, vou pegar sol, vou ter mais pausas, vou começar a dizer não. Tudo isso influencia no teu corpo. Vou devolver isso aqui que é da pessoa, essa tarefa aqui é dela, vou devolver para ela o que é dela. Tudo é peso. Físico ou não, é peso. Estamos combinadas? Comprometimento com a tua criança. Escrever uma carta falando para ela tudo que tu irá te comprometer a partir de hoje, para deixar ela bem, merecedora, para que tu possa atrair de fato o relacionamento que tu quer, o dinheiro que tu quer, autoconfiança, o amor próprio. Vem desse lugar de se dar.
fazer coisas que a tua criança gostava lá atrás, certo? Porque tu vai precisar e muito ter essa criança curada se tu quiseres prosperar, ter um relacionamento saudável, dinheiro e manter tudo isso como adulto, não como criança. Porque talvez tu faça muito dinheiro, talvez tu tenha relacionamento, mas tu não mantém. Saber gerir as emoções, se posicionar, colocar limite nas relações, sem culpa, sem medo de ser rejeitada. É não, não é não e sorrir para amenizar o não. Não, não firme, sutil, mas firme. Não, isso eu não quero. Não, desse jeito não. Não, hoje não. Não, não nunca. Isso nunca. E não sorrir para porque ficou incomodada de dizer não pro outro. Não. Consegue fazer isso? Não quero assim. Não tô dizendo que é fácil, mas tu precisa treinar. Se tu queres mudar, precisa treinar. As primeiras vezes vai ser horrível, vai te sentir um monstro, que nem a minha cliente me falou. Eu me sinto um monstro quando eu digo não, porque os meus pais me disseram que eu era um monstro, porque eu disse não para eles. Na vida adulta, é isso. É assim mesmo, se sinta um monstro, mas continua dizendo não. E isso vai fazer com que tu vá curando, se curando e curando as relações aqui fora, atraindo melhores relacionamentos, mais dinheiro, através da tua criança, se sentindo autoconfiante, respeitada, amada e merecedora de ter mais. E eu falei se curando, porque a cura é um processo para a vida toda. São camadas e camadas de memórias de dor. Precisa curar essas memórias de dor com camadas de amor. Transformar a dor em amor. Transformar a dor em amor. Amor. Certo? A cura vem desse lugar de amor com nós mesmas. Onde eu me dou o amor. Não espero que o outro vai me dar. O outro é consequência. O que ele vai me dar vai agregar. Ele não vai preencher o que eu não me dou. Vai agregar o que eu já me dou. E aí sim, aqui existe relacionamento saudável. Aonde eu não me dou e eu espero que ele me nutra, não é saudável. E isso não vai durar. E agora, maravilhosas, eu te convido para uma prática sistêmica, para olharmos para a tua criança. Então, vamos lá. Senta confortavelmente, com a coluna ereta. Respira fundo e solta. Fecha os teus olhos. E respira profundamente pelo nariz, soltando o ar pela boca. Deixa eu botar uma musiquinha aqui. Isso. Respira e solta. Mais uma vez. Respire e solta. Isso. E nesse momento de calma e leveza, eu te convido para buscar aí dentro de você um lugar lindo, um lugar que nutra a tua criança, que ela se sinta segura, em paz, protegida. Talvez um lugar com um lindo gramado, com muito verde, pássaros, com flores e árvores. Ou uma praia calma e vazia, onde só existe você. Respira durante toda a minha condução e solta. E nesse lugar você começa a caminhar, com os pezinhos descalços, sentindo a brisa refrescante que te abraça e te acalma ainda mais. Isso. Abra os braços nesse lugar, sem julgamento. Apenas se deixe ser leve. Simplesmente se deixe ser leve. Se deixe ser.
Sinta o teu corpo e deixe que ele faça os movimentos. E nesse lugar lindo, onde você pode ser quem é, você olha ao longe e vê uma criança, uma menininha. E ao ver essa menininha, você corre ao encontro dela. E ela também se aproxima de você. Vocês se olham e você se abaixa para ficar do tamanho dela. Você sorri para essa menina. E ao sorrir, você reconhece que essa menina linda é você. Que idade ela tem? E você passa a mão no rostinho dessa criança, que é você, criança. Ela te olha e sorri. E você olha nos olhos dela e diz: agora eu cresci. E eu estou aqui, minha criança. Agora eu dou conta de cuidar de você. Agora é comigo. Não precisa mais ter medo. Não precisa mais ficar triste ou se sentir sozinha, abandonada. Eu estou aqui e agora eu vejo você. Agora eu vejo. Agora eu sou adulta para cuidar de você de um bom jeito. E a tua criança sorri para você em agradecimento. E nesse momento você percebe que ela começa a ficar pequenininha e vai diminuindo, ficando bem pequena, até caber na palma da sua mão. E você segura ela na palma da sua mão e coloca ela dentro do seu coração. Isso, faça esse movimento. Coloque a sua criança dentro do seu coração, olhando de frente para você. Isso. A sua criança no seu coração. Respira. E ao fazer isso, você percebe que tem uma menininha ao longe, muito longe, chorando. E você vai ao encontro dessa menina e olha nos olhos dela. Seca suas lágrimas e reconhece que essa menininha triste, chorando, é a sua mãe. É a sua mãe, criança. Mesmo que você não tenha reconhecido ou não tenha conhecido a sua mãe, a sua alma conhece. Sinta. Sinta a sua mãe à sua frente agora. A sua mãe criança. E você sorri para sua mãe e diz para ela: está tudo bem. Está tudo bem. E atrás do seu sorriso de aceitação, ela vai se acalmando. E você abraça a sua mãe criança. Ela sorri para você. E também vai diminuindo e ficando bem pequenininha. E você pega a sua mãe, a sua mão, na palma da sua mão. E nesse momento você coloca a sua mão dentro do coração. A sua mãe também agora faz parte. E você coloca a sua mãe dentro do seu coração. Agora você também tem a sua mãe no seu coração. E ao colocar a sua mãe no seu coração, você vê ao longe um menininho lindo,
chorando muito. E você se aproxima desse menino. E ao chegar perto, você se agacha e percebe que esse menininho é o seu pai. E você pega no rostinho dele. Meu pai, com mais ou menos 5 anos, a criança do seu pai está na sua frente agora. Não importa se você não conhece o seu pai ou não conheceu. Apenas sinta. E você sorri para o seu pai e diz a ele: está tudo bem. Não precisa mais ter medo. Eu estou aqui. Eu estou aqui. E você abraça e acolhe esse menino. O menino que foi o seu pai. Você sorri para ele. E vai se acalmando, se acalmando. Pouco a pouco esse menino para de chorar, porque ele se sente amado por você. E você diz a ele: está tudo bem. Agora eu dou conta. Agora eu sou adulta. E aos poucos o seu pai também vai diminuindo e ficando bem pequenininho. E você pega ele na palma das suas mãos e coloca esse menino dentro do seu coração. Isso. Agora você está completa. Sorri e abra os braços nesse lugar lindo, cheio de amor e cura. E diga a si mesma: agora eu estou completa. Com meu pai, com a minha mãe e com a minha criança no meu coração, eu estou completa. E agora eu sou adulta, e agora eu vou fazer diferente. Agora eu vou fazer algo bom da minha vida. Porque a força das minhas raízes estão dentro de mim. O meu pai, a minha mãe e a minha criança interior. Agora eu me autorizo a ir e fazer diferente, porque eu mereço fazer diferente. Sim, agora eu mereço. Respira fundo e repita internamente: agora eu faço diferente. Eu mereço fazer diferente. Eu mereço prosperar e ter um amor mais leve. Eu mereço ser abundante financeiramente. Eu mereço usufruir de tudo isso. Isso, respire e solta. Abra os seus olhos, esfregue as suas mãos e sorria para esse momento de cura. Esse é o processo que a nossa criança precisa para ir para a vida de um bom jeito, agora mais inteiras, para prosperar, para ter um relacionamento leve, saudável, para ter uma vida próspera e abundante. Como foi? Como foi essa prática para vocês? Como foi ver a tua criança e a criança dos teus pais? Agora foi dolorido. Mas muita dor de ver eles chorando. Esse é o processo. Esse é o processo de cura. É trazer os nossos pais para o nosso coração. Acalmar, porque eles também tiveram uma criança ferida. Uma criança que faltou pai, que faltou mãe, com dores, com traumas. Então, punir eles é punir a nós mesmos. Porque eles deram o que puderam. Eles deram o que receberam. E ainda foi mais leve para eles. Eles ainda deram melhor para nós do que eles receberam, com certeza. E agora é acolher tudo isso, é receber, é tomar os nossos pais. Isso é o ato de tomar eles. Não com pena, não com culpa,
mas olhando para eles como grandes e fortes, que eles deram conta. Antes de nós chegarmos na vida, eles já estavam aqui, e eles deram conta. Eles são fortes, eles são maiores do que nós. E quando a gente tem pena deles, a gente se sente maior. É como se a gente dissesse: vocês não dão conta, vocês são fracos. E não são. Nós somos menores. Imagina uma árvore bem robusta, bem grande. Para aquela árvore ser robusta e grande, existem raízes embaixo da terra que a gente não consegue ver, que tem uma profundidade enorme. E essas raízes são os nossos ancestrais. Então, a força dos nossos pais está nos pais deles. Não só com o que veio de dor, porque também veio muita força. E é isso que a gente tem que olhar. A gente tem que olhar para os nossos pais com a força dos pais deles. E quando a gente tiver esse sentimento de culpa, de pena, imagina os pais dos nossos pais atrás deles, com a mão neles, assim, segurando. E imagina eles bem grande. Porque, de fato, o que eles precisam para se ter a força para ir para a vida é dos pais deles, não é nós. Não é nós cuidando eles, não é nós fazendo eles se sentirem melhor. São os pais deles que eles precisam dentro do coração, exatamente como a gente fez, para que eles se sintam fortes para ir para a vida. E se sintam capazes de fazer. Porque antes de nós nascer, eles faziam do jeito deles. Que talvez o jeito deles não é o jeito que a gente julgue ser o melhor. Mas para eles é o jeito melhor de fazer, com a consciência que eles têm hoje. Então a gente tem que ver eles grandes, com a força de ir para a vida. Se a gente ver eles pequenos, a gente não prospera. Então, para que a gente... Às vezes os nossos olhos veem uma coisa, os nossos pais fracos, doentes. Então a gente tem que fechar os nossos olhos e visualizar eles grandes, porque a nossa mente cria a realidade. A nossa mente cria a realidade, tanto a nossa quanto a deles. Certo? E agora, para a gente fechar, eu vou tirar uma carta. Nós fecharmos a nossa aula sistêmica. Então, fechem os olhos de vocês, respirem fundo e mentaliza algo que vocês queiram. Resposta. Mentalizem essa aula da criança interior. Mentalizem aquilo que para vocês é importante nesse momento, que precisa de cura. Eu vou tirar uma carta para a gente fechar a nossa aula sistêmica. Essas cartas são cartas sistêmicas, tá? Vamos lá, vamos ver o que saiu aqui. Olha que lindo isso. Agora eu me entrego para algo maior. Uau, me arrepiou aqui. Agora eu me entrego para algo maior. Ui, arrepiou. O que é algo maior do que nós, gente? O divino. Ele sabe de todas as coisas. Olha a carta que saiu para a nossa aula sistêmica da cura da nossa criança. Agora eu me entrego para algo maior. Então confia. Confia no divino em ti, porque ele sabe todas as coisas. Ele nos colocou aqui no mundo para ser e fazer. E a gente fazendo, a gente tem. Só que a gente só vai ter quando a gente der conta de assumir o nosso ser. E assumir o nosso ser exige de nós nos sentirmos culpadas por fazer diferente dos nossos pais, daquilo que eles idealizaram para nós, que eles queriam que nós fôssemos. Seja perfeita, seja boa, faça mais, seja... Agora a gente precisa desagradar internamente os nossos pais para dar conta de ser e se entregar para algo maior, porque é esse algo maior que nos trouxe para ser o que ele determinou para nós, não o que os nossos pais queriam. E eles não queriam por mal, eles queriam porque eles não sabiam, eles queriam o melhor para nós. Só que às vezes o melhor deles para nós não é o melhor que o algo maior que é para nós. Então, a gente precisa dar conta de ser de verdade. Ser de verdade é quem eu sou e responder aquelas perguntas que eu fiz. O que eu gostava lá, o que eu queria, quais eram as pessoas que me deixavam felizes, quais as pessoas que eu não queria perto. E talvez as pessoas que eu não queria perto lá atrás, eu ainda estou trazendo para minha vida hoje. São as pessoas que eu também não quero perto, mas eu não sei dizer não, eu não sei dar limite. Hoje eu sou adulta, eu tenho que fazer esse processo, mesmo que eu me sinta má, eu me sinta culpada por começar a colocar limite. E tu não vai te sentir culpada para sempre. É treinar, treinar, treinar até que a tua mente
faça isso automático e nem sinta mais. Faz sentido? Muito. Maravilhosas. Então, eu convido vocês, para quem sentir no coração e quiser continuar essa jornada de cura, de transformação, eu vou deixar aqui nos comentários um formulário para que vocês possam preencher e fazer parte do processo da minha mentoria, que se chama Das Raízes à Cura, para olhar para esse lugar que ainda precisa ser transformado e curado. Beijo no coração de todas vocês e até a próxima aula. Tati, maravilhosa, como que tu tá? Ah, já foi. Ok, vamos lá então.